Meus amigos, pensando muito, eu entendi que eu devo me concentrar em algumas coisas quando eu usar esse canal aqui, para não ficar falando assim, apesar de que eu quero falar de vários temas, não ficar assim muito dispersas as coisas. Então eu vou continuar falando a respeito dessa pseudo-crise institucional, sobre o alarme exagerado do Covid, que é uma coisa que precisa de cuidados, e sobre o que está por trás dessa pressão que o povo brasileiro está sofrendo, né? Eu começo falando a respeito do medo. Na alegoria de Platão, no mito da caverna, ele fala exatamente disso. As pessoas estavam lá, numa caverna, olhando para a parede, levando suas vidas e achando que aquela sombra que aparecia era a sombra de monstros, de bichos, de deuses, sei lá do que, e que eles, por medo, não queriam sair dali, até que um saiu, subiu todo o chaminé da caverna, lá, o chamado chaminé, a saída da caverna, e depois de ficar um pouco cego por causa da luz, ele acabou vendo um mundo totalmente diferente e descobrindo que as pessoas que estavam lá estavam com medo do nada. Voltou para lá para contar a novidade e eles mataram ele. Isso, em simples palavras, foi o que aconteceu. E preferiram ficar lá e tendo medo da própria sombra. O que estão fazendo conosco, já o rei Hammurabi, que foi o primeiro a escrever um código de leis, pelo menos que se tem história, há notícias de outros, aqui no Ocidente seria ele, ele colocou como primeiro parágrafo da lei dele que Deus, os deuses tais e tais lá que eles adoravam, determinaram que ele escrevesse aquele código. Por que ele colocou que Deus determinou? Colocou justamente para as pessoas cumprirem e saberem que não poderiam contestar, porque foi Deus que mandou, foram os deuses que mandaram o rei Hammurabi fazer aquelas leis. E assim sucessivamente foi passando de geração em geração, geração em geração, até que nós chegamos nas leis de hoje, nas regras de convívio de hoje, representado por leis que nos obrigam a certas coisas, nos permitem outras e, enfim, todos temos que observar. O que está acontecendo aqui é, novamente, uma tentativa de impor um regime de terror, né? um regime que a humanidade já experimentou várias vezes, né? Dizendo que o Covid-19 é isso, aquilo outro, quando existem pessoas sérias dizendo o contrário. Não quanto à letalidade e à gravidade, dizendo quanto ao número de corpos e ao número de infectados. É disso que eu estou falando. Eu sei que todos seremos infectados, com raras exceções. Eu sei que os fortes, os mais jovens, aqueles que não têm comorbidades, não vão sofrer nada, ou pouco. Sei que alguns vão ter sintomas, mas serão tratados. E sei que, lamentavelmente, alguns vão morrer. Eu sou um desses que eu posso estar, que eu estou no grupo de alto risco. Mas, como eu não penso, eu só penso na vida, a morte é uma consequência, é uma coisa que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, e eu não quero saber quando, nem como. Tem que parar esse regime de terror. As máscaras têm que ser usadas. Evidentemente, quem pode ficar em casa deve ficar em casa, apesar de que deve sair de vez em quando, tomar sol, porque a vitamina D é fundamental para as defesas e para o combate ao Covid-19. E espero que os governantes tenham a decência de nos informar os números corretos. Falo isso por quê? Porque eu não sei se foi sexta, foi sábado,
na sexta-feira ou na quinta-feira, o governador acrescentou, por engano, em duplicidade, quase 300 nomes de pessoas. Aumentando assim, apavorando todo mundo, de um dia para o outro, aumentou 300 pessoas infectadas aqui, e depois voltou atrás, né? E assim o governador vai fazendo, como fez com a tentativa de construir um hospital caríssimo, um hospital de campanha lá em Itajaí, e agora com o caso dos respiradores, que eu não sei hoje o que aconteceu. Mas esse governador está devendo muitas explicações para nós. Portanto, as coisas que ele nos informa carecem sempre de confirmação. Tá? De outro norte, se sabe que em breve vamos ter a vacina e muito mais em breve ainda o tratamento. Porque as economias que estão paradas, por algum motivo, além do Covid-19, elas estão paradas. Ninguém para apenas pelo Covid-19 sabendo a realidade da letalidade que ele possui. Então, o que é que eu falo aqui? Eu falo aqui que a verdade ainda vai ter que ser dita. Não houve ainda a verdade. Por quê? Por que São Paulo, o maior estado da federação, um dos maiores PIBs da América Latina, está totalmente parada, ou praticamente parada, salvo a indústria? Qual é o objetivo disso? Criar uma leva de desempregados e jogar esses desempregados na rua para tocar fogo no parquinho, como dizia o grande apresentador do BBB lá, Thiago Leifert, e assim desestabilizar um governo legitimamente eleito, como é o caso do destemperado presidente Jair Bolsonaro, que tem o meu apoio, continua tendo meu apoio, mas eu não posso negar que ele não tem a temperança política que um presidente da República tem que ter. Ele aceita todas as provocações e quer partir para a briga. Se for assim, ele até parece que ele nunca jogou futebol, né? E todo mundo sabe que ele gostava muito de bater uma bolinha. Então, o presidente, no seu direito, está sendo impedido de administrar pelo STF, e pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Literalmente impedido de tocar o país. A opinião pessoal dele quanto ao Covid-19 ficou claro ontem nas manifestações em Brasília, no domingo ontem, dia 3 de maio, que ele foi sem máscara e levou a filha dele. Essa é a opinião dele, responda a ele pelos atos dele. Eu acho que temos que manter a distância e tenho certeza que a máscara é algo indispensável. Certo? Indispensável. E eu vou adotar essa máscara para todos os anos, todas as épocas em que houver a possibilidade de algum tipo de surto, não precisa nem ser uma epidemia, de gripe aviária, do H1N1, do influenza, eu vou usar máscara sim e vou adotar como prática de vida o distanciamento, porque eu não quero pegar gripe. Apesar de que eu faço as vacinas, apesar de que eu faço tudo, eu não quero. A gripe é uma coisa muito chata. A do Covid, pior ainda, né? E, tirando isso, o que mais que eles podem fazer? Encontrar uma vacina e encontrar um tratamento eficaz. O governo está dando R$600 ou R$1.800 em 3 parcelas para as pessoas cuidarem de seus de ajuda para quem está sem ganhar nada. As filas na frente da Caixa Econômica Federal são lastimáveis. Dá até uma tristeza de ver aquele povo esperando ali para pegar esse dinheiro. Mas também dá para se perceber que tem muita gente ali que não precisa e está pegando, pelo menos aonde eu vejo. Vi algumas pessoas que, evidentemente, eu não vou citar o nome aqui, até porque não é da minha conta, mas que deveriam ser bem investigadas, porque é uma vergonha essas pessoas terem ido lá pegar os R$600 e tirar a vez dos outros.
Conheço pessoas que precisavam, que por uma questão burocrática não foram aprovadas e estão passando necessidade. Como sempre, nós, os brasileiros, eu vou me incluir nisso, ajudamos muito a nos passarem a perna. Primeiro, votando nessa catraia. Segundo, não agindo de forma correta no que tange a coisa pública. A coisa pública é pública porque é nossa. É do povo. Então nós temos que cuidar porque é nosso. Mas as pessoas preferem sempre estar dando um jeitinho. São 700, 600, 700 mil Bolsas Famílias que eram dadas para pessoas que tinham carro, tinham casa muito boa, tinham tudo e recebiam todo mês deslavadamente e descaradamente. E para terminar hoje, porque eu não quero me alongar muito, eu quero falar sobre esse outro grave problema, que é a dengue. É preciso que todo mundo continue tomando os mesmos cuidados que tomavam antes. Não deixar acumular água, não deixar pneus, plantas e qualquer recipiente que possa receber água e a água ficar ali por muito tempo. Tem que ser limpo, essa água tem que ser esgotada para que o mosquito não jogue ali suas larvas e elas não se desenvolvam. Tá? Porque a dengue está matando e está matando muito. Só que a imprensa não está dando a devida atenção, porque é melhor falar do Covid, porque o Covid tem outras implicações que não estão sendo esclarecidas. Certo? Eu deixo aqui, com toda a minha sinceridade, meus votos para que o povo brasileiro desperte civicamente, legalmente, democraticamente e vamos tomar uma providência. Vamos juntos, todos juntos, tomar uma providência. Não podemos mais aceitar o que estão fazendo. Elegemos um presidente que até o dia de hoje não foi acusado de nenhum crime, a não ser pelo ex-ministro Sérgio Moro, que talvez tenha entrado no governo para achar alguma coisa para buscar o impeachment do presidente. Mas tem o vice. E eu acho que o general Mourão, vai ser bem mais difícil de lidar no sentido de fazer as coisas corretamente. É isso que o presidente tem feito. Ele não foi acusado de nada. Ele não participou de corrupção, ele não participou de nada, como fez o governador que se elegeu aqui em Santa Catarina nas costas dele, pelo nome dele, e agora toda hora está dando uma explicação. Final do ano ali ele recebeu uma grana que todo mundo questionou. Agora o negócio dos hospitais, o negócio dos remédios. Quer dizer, a crise é séria. Mas a crise moral é mais antiga e é tão séria quanto.